Uhum. Então, o resultado da biogeografia daquele lugar resulta em uma fisionomia vegetal específica que a gente agrupou e chamou de bioma. Então, no Brasil, a gente tem Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Mas, por exemplo, a Restinga, por exemplo, ela é uma transição. A gente tem ambientes também que são os ecótonos, são as áreas de troca entre um bioma e o outro, que tem uma fisionomia vegetal mesclada. Então, as áreas de Restinga, Restinga, pelo que eu acho, pelo que eu me lembre, ela não é considerada necessariamente um bioma diferente, porque ela é uma área de transição entre Mata Atlântica e a praia. Então, a Restinga, ela sofre as pressões do litoral com as plantas que conseguem sobreviver a essa área com essas pressões, que são muito vento, insolação, a maresia, um terreno, um solo basicamente arenoso. E aí, quem vive ali na Restinga são as árvores da Mata Atlântica. Mas a fisionomia vegetal é completamente diferente. A mesma árvore que é até uma das coisas que eu pensei quando você falou para trazer exemplos de se comportar diferente em dois ambientes. Tem, por exemplo, a clúzia, que é uma espécie de Mata Atlântica, que ela está lá na Mata Atlântica, ela é uma mata-pau, ela é uma árvore que estrangula várias outras, ela sobe em outras árvores e mata, mas na Restinga ela brilha, assim, ela é totalmente facilitadora, ela é uma engenheira de ecossistemas, ela cresce super bem em áreas arenosas, e aí vira uma árvore frondosa, sombreia embaixo. Embaixo dela, clúzia. Clúzia. A gente pode ser, por exemplo, Clúzia fluminensis, que é uma que a gente tem aqui na região. Não sei se é fluminense ou fluminensis. Clúzia fluminensis. Clúzia fluminensis. Ela tem dois comportamentos ecológicos completamente diferentes. Em área de Mata Atlântica, que é uma área que é muito sombreada, que tem muita competição entre as árvores, ela se comporta como uma parasita. Ela usa outras árvores para poder chegar no sol. E aí, quando ela chega, ela mata a árvore dela, ela é uma estranguladora. Quando ela está em ambiente de Restinga, ela cresce super bem, vira uma árvore e sombreia tudo embaixo, fazendo com que outras espécies que ela convive parasitamente, ela como parasita na Mata Atlântica, ela convive como grande cooperadora em ambiente de Restinga. E a Restinga, ela está nessa transição, ela é um pouco Mata Atlântica, mas ao mesmo tempo não é, uma outra fisionomia. Os animais que vivem lá se comportam de maneiras diferentes, as plantas também e tal, mas porque sofrem pressões climáticas diferentes, mas mesmo assim compondo nas mesmas espécies. O lobo-guará consegue transitar muito bem entre diferentes regiões, mas ele está presente na Mata Atlântica, está presente na Restinga, na Caatinga, está presente no Cerrado. Entendi. Eu estava pensando aqui nessa questão, você acha relevante fazer alguma associação com esse processo de casulo, usar... eu associei o filme Biofílicos, qual é o filme da biométrica? Biocêntricos. Biocêntricos, a capa parece um casulinho, eu fiquei, quando veio essa... eu acho bonito aquela imagem, aí eu fiquei pensando de, tipo, esse processo da casulo, né, já que falou, esse processo de vida que tem essa parte de metamorfose, né, como chama essa fase de metamorfose de casulo? Pupa? O que é o casulo? Assim, o que a biologia define como casulo no sentido, porque a casulo, agência, ela entende casulo como um ambiente acolhedor. Pode ser visto como isso, é um ambiente para
protetor. Para se isolar num momento que você está fazendo um processo de metamorfose. Uhum. Nem todos os animais fazem casulo. Nem todos os Mas, animais que fazem metamorfose montam casulo. O casulo é tipo, a mariposa, a mariposa não, como chama? A borboleta. cigarra, por exemplo, a cigarra não faz metamorfose, né? Faz Ela só faz, metamorfose, sim. Faz. mas aí ela não usa, ela faz a troca do exoesqueleto e faz aquela troca, né? Ela Ela deixa faz, aquela mas a borboleta também faz. mas faz no casulo. Não, nem todas. Ah, tá. Então, nem toda lepidóptera tem Você lembra esse. aquele Pokémon Sei. que é. Como que é o nome É dele? butterfly, E antes de ser o Butterfly? é o. Esqueci o Ah, nome. sei lá. Caraca. Tem dois, né? Tem o da, que é tipo uma abelha. Tá errado, né? Não, a Mas é abelha uma também faz mariposa. metamorfose. Não, mas tem o Peraí, megapod. Pokémon. É porque você vai entender pelo formato dele. É o É o Metapod. É o Metapod. a metapod e o Kakuna. Olha onde a gente chegou, né? Tem o Pupitar também. Mas é o Metapod. Quando você olha para ele, você consegue ver que ele tem as partezinhas. Você consegue ver o abdômen dele todo dividido. Você consegue ver até a parte da onde tá, Essa aí é a. faz as junções, assim. Uhum. A maioria das borboletas, elas fazem isso. Elas entram dentro da pupa e o exoesqueleto dele fica nesse formato do metapod. Aquilo é um exoesqueleto. Quando ele rompe aquilo, que ele vira borboleta. Mas aquilo também é um processo de equidise, igual o da cigarra, que você vê o negocinho dela antigo, né, a capinha dela antiga, e ela vai para o novo depois. O metapod, ele é um casulinho, ele não é um casulo, ele é só a pupa. Uhum. Tem alguns animais que nesse processo de ganhar asa, eles fazem um casulo para se proteger, porque estão num momento vulnerável, né? Eles não conseguem se mexer, porque estão em alta metabolização lá, então o organismo dele está concentrado em não comer, em não fazer nada, só para se modificar Tipo todas as células, se trocar. traça. A traça faz casulo, mas ela faz um casulo independente do momento da metamorfose dela. Ela vive assim. Vive? Vive. Depois, quando ela sai. Ela, como larva, vive assim. A Ah, tá. larva, desde Aí quando eu. ela nasce, ela tá dentro do casulo. Ela não tem um casulo só para fazer metamorfose. Depois que ela faz a metamorfose, ela não tem mais aquele casulo, ok. Mas Ela ela só não faz o reproduz. casulo só pela metamorfose. No caso da traça, ela faz o casulo como proteção. É como se o casulo dela fosse um caracol de uma lesma. É porque eu estava querendo, tô querendo fugir do processo de casulo, e aí isso já pode, o processo de casulo ser uma fase obsoleta, sabe? Tipo, porque, tipo, no Pokémon, por exemplo, nessa ideia da borboleta, ela é inútil, né? Então, não associar uma fase de amadurecimento, porque vai sempre continuar casulo, sabe? É tipo isso. Então, Tá, casulo você pode fazer uma associação no sentido de dentro do casulo sai coisas. uhum, Nesse sentido você pode fazer. O casulo ele é feito por alguns animais que fazem essa metamorfose completa. Porque tem vários tipos de metamorfose. A cigarra, ela não faz uma metamorfose completa. Ela não nasce. Confirma isso. Ela não nasce lagarta, ela nasce ninfa. É isso. isso. Assim como a. E é isso, é só uma questão de formato de corpo. E a Donata, libélula. A libélula, ela tem uma ninfa, ela não tem formato de lagarta também, de lesma. Ela tem uma ninfa que ela é mega predadora, ela come peixes grandões, tem uma boca que tem uma dobradura que inspirou o filme Alien. Ela abre a boca assim, depois abre uma dentro assim. Ela é super ativa e tal. E quando ela vira Odonata, ela não tem. Quando ela vira fase alada dela com o formato que a gente conhece
O Donata não passa por um casulo, mas ela faz uma metamorfose grande, só que ela não é considerada holomotábula porque ela não tem a primeira fase de lagarta. Besouros, E o bicho da seda? formigas. Bicho da seda é uma mariposa, então ele faz metamorfose completa. E a seda é justamente o casulo. Uhum. Então, besouro, borboletas e mariposas, cupins, formigas, vespas e abelhas, todos esses fazem metamorfose completa. Sai de uma fase larval e vai para uma fase alada. E começa com ovo. Todos os insetos começam com ovo. Mesmo aqueles que nascem vivos, que eles são ovovivíparos, eles têm ovo em algum momento. Entendi. Sempre tem ovo. Mas a abelha tem casulo? Não. Porque o casulo dela é uma comum. Casulo, basicamente, quem tem são só os grupos das mariposas e borboletas, só. Entendi. Ela fica num casulinho, sim, para fazer essa metamorfose, porque o sistema de cuidado dos animais que são eusociais, que são cupins, abelhas, vespas e formigas, eles têm um processo de terem uma divisão de trabalho onde um grupo deles cuidam das larvas. Entendi. E aí essas larvas ficam cuidadas, assim. Não necessariamente coletivo. Por exemplo, das abelhas não é coletivo. Cada uma tem um lugarzinho onde ela fica até ter a metamorfose completa. Inclusive, ela fecha no lugar que ela é colocada, define se ela vai ser rainha ou não. E porque é fechado, né? Ela fecha ali. Eles fecham em algum momento, mas nem sempre. Você consegue ver ela... Quem tem casulo é só mariposa e borboleta. Tem alguns outros organismos que podem fazer um estilo... A traça, ela é uma mariposa também. Só para você saber, mas tem alguns animais que podem se fechar nos processos de metamorfose, mas não necessariamente numa estrutura que se chama casulo, que é fabricada para isso. Uma estrutura fabricada para isso. Tipo, fabricada para se empupar. A seda é nessa fase da pupa. A seda é tipo o exemplo clássico disso. A seda é o casulo. A seda é o material que é feito o casulo. Que é esse exemplo da casulo. Tipo, a aranha, por exemplo, ela não faz casulo. Ela faz uma estrutura para guardar os ovos. Não é casulo. Que é a teia dela. Não. A teia dela é um instrumento de... Nem todas fazem teia orbital, mas geralmente é um lugar onde ela captura presa. Ou ela se esconde do predador. Tem vários tipos de teia diferentes. O que ela faz o próprio indivíduo cria sua estrutura Tá. O casulo é criado pelo próprio animal. E para aquele animal que vai sofrer metamorfose completa no momento que ele vira pupa. As aranhas, elas fazem o que a gente poderia chamar de casulo, que são bolinhas de teia e tal. Mas lá ela guarda os ovos, então isso se chama uma ooteca, não é casulo. É tipo um ninho. É como se fosse um ninho, mas geralmente completamente fechado. Mas é a mãe que faz. A mãe que faz. Acho que vai esperar o pai. Tô brincando. Eu não sei, tem alguns que podem ser feitos pelo pai também, não sei. Entendi. Nem sei também, porque muitas aranhas comem o pai, né? Depois do coito. Mas você acha que fazer uma associação é isso, tipo, um ambiente onde cria-se coisa, tá? Transforma coisa, transforma ideia. Transformadas, Eu acho que isso é uma coisa, se fosse uma tagline, por exemplo, casulo. Aqui transformamos coisas, daqui metabolizamos ideias. Isso aí é da Tati. Metabolizar ideias. Tem. Deixa eu ver. Vem. Design. Metabolizar. Acho que talvez eu não consegui achar isso agora, não. Mas é isso, metabolizar ideias, impulsionar pessoas, alguma coisa assim. Mas seria isso. Você pode, então, aí se você quiser fazer uma analogia, metabolizar você pode usar. Transformar. Como que é o nome do que o inseto faz?
Metamorfose, E de, tipo, transformar, metamorfosear coisas. Você pode fazer essa relação com metamorfose, que o casulo, ele existe porque coisas estão sendo transformadas ali dentro. Então, é um lugar que você protege um ambiente criativo, por exemplo, sabe? Nesse caso, você pode falar sobre isso. Que sempre tem transformação, é uma fase de grande transformação, que sai da lagarta para uma fase alada, sempre. Sempre ganha asa depois. Aqui os seus sonhos ganham asas, seus projetos ganham asas. Pode ser. Entendi. Pô, eu tô com uma infestação de mariposa, de negócio de traça. Você pode espalhar saquinho de... Canela. Não, cravo. Eu tô aspirando todas. Eu acho que é de grão. Pode ser. Tomara que não seja de livro. Mas voltei e tá cheio. Tá. E mas rapidinho, sobre aquele negócio das planilhas. Eu acho que isso é um problema que eles todos conseguem detectar facilmente. Não precisa necessariamente de uma analogia para isso. Mas, se você quiser fazer, é isso. É uma coisa que você tem que pensar em coisas que estão cheias, né? Um ambiente com superpopulações. Uma coisa que um lugar que muita gente convive, que muita coisa convive ao mesmo tempo. Eu pensei no Rei Leão. Por quê? Não sei. Rei Leão era do gelo, sei lá, que as pessoas estão fugindo para lugares que tem mais recurso, né? Uma coisa que é legal, que acontece no processo de metamorfose, que é o grande barato dos insetos, por isso que isso é um dos motivos que eles conseguiram ganhar muito espaço, crescimento e tal, é justamente o que a questão do processo da metamorfose faz. E qual é a parada da metamorfose? Ela faz com que o adulto e o juvenil sejam tão diferentes que eles não competem nem por hábitat, nem por recurso. Então, a lagarta, ela se alimenta de folha. A borboleta se alimenta de néctar. Então, elas não são competidoras entre elas. Legal. E eu não tinha pensado nisso. A lagarta, ela rasteja. A borboleta, ela voa. Os predadores não são comuns. Então, se você estiver dentro de um mesmo ambiente, e tiver, sei lá, uma infestação de predadores, pode ter uma infestação de predador de lagarta. Faz com que garanta a vida dos adultos. Então, esse lance da metamorfose, esse é o grande diferencial evolutivo da metamorfose, que ela amplia um pouco daquilo que você falou sobre variedade, né? Variabilidade. Ela amplia as possibilidades de vida. Então, você não precisa competir por recurso com o seu juvenil, você não precisa competir por recurso, por alimento com o seu juvenil, por habitat com o seu juvenil, são predadores diferentes, às vezes, e hábitos de vida diferentes, rasteja, outro voa, outro anda, enfim, tem toda essa variedade, e isso é bem consolidado na literatura, de que é um ganho evolutivo grande. E tipo, não essa fase larval, essa fase de pupa, né? Como chama? Pupa é só quando ele fica parado e vira o metapode. O metapode. Essa fase, ela tipo, qual é a origem evolutiva porque, tipo, ela é uma adaptação deve ser, tipo uma hibernação, né? Não hibernação, porque a hibernação é o contrário, né? É o oposto, a hibernação, o seu a hibernação metabolismo... diminui o metabolismo. Você encerra todas as coisas para se desenvolver de uma hora para outra, né? Então você se protege para... Você muda de forma. Metamorfose mesmo. É muito rápido, né? Não sei. Não necessariamente é muito rápido. Não, é muito rápido. Não, aumenta o nível metabólico. Então, tipo...
É um amadurecimento... É intenso. Não necessariamente é rápido. Por quê? Porque às vezes uma borboleta vive 3 dias e fica 10 em 3 dias na fase alada e fica 10 em pupa. Mas vamos Então é falar de rápido. metabolicamente falando, ele é calórico. Tipo, Não sei. calo... Provavelmente. é alimento. Provavelmente. Entendi. Essa Mas tem uma coisa na natureza que é assim, por mais que não seja um ambiente de competição, porque não é competição, é diferente. Eu ia falar que não dura muito tempo. Só um minutinho, Vitor. Entendi. Efêmero. Pode falar, Vitor. Perdi o que esse que eu ia falar. Pergunta se você ia falar. Abre aquela porta ali pra gente pegar a coisa própria ali, que Sei lá. Você tá falando o quê? Eu ia falar que no ambiente de... Porque na natureza não é saudável competir a longo prazo. A competição tem que ser um momento. Mas eu acho que isso não faz sentido de falar nessa questão de concorrência por espaço. O que você pode dizer é um pouco disso que eu te falei dos insetos, de que eles se separam em momentos e tal. E tem sempre uma mudança, assim, igual o morcego. Morcegos são os polinizadores da noite. Então, quando os beija-flores param a movimentação deles, é quando os morcegos começam. Então, eles têm uma divisão temporal de um mesmo espaço. E aí faz com que todos consigam conviver, cada um com seu papel. O que você está propondo aí, inclusive, pode ser um pouco disso, essa separação temporal de uso do espaço. Porque você seccionando essa tabela, e na verdade, Vitor, isso não precisa nem de grandes coisas, né? É só você pegar uma grande tabela de custos, colocar o custo final, mas o detalhamento de cada etapa vai estar em abas diferentes. Inclusive, pode ser abas diferentes de uma mesma tabela. Sim, porque a tabela é o conjunto, né? A planilha é o arquivo, a tabela é o conjunto. Sim, isso é meio óbvio, só que eles não fazem isso, porque eles estão... É porque, assim, qual que é o conceito geral que eu defendo e trabalho em relação a essa coisa? As pessoas falam, vai perder o trabalho, a IA vai dominar as coisas. Por exemplo, as pessoas estão chamando... Agora eu instalei uma extensão aqui no Google, no Google Docs, que faz a IA de correção ortográfica, que é igual, que já tinha. Entendeu? Então, tipo, o que eu defendo em relação ao processo de inovação, e que tem muito a ver na natureza, que que tecnologia é domínio da técnica. Então, tipo, inovação até no capitalismo... Mas por definição é isso. Sim, mas...
Eu já tinha falado. Você acha que fala de novo? Eu acho que eu pegar o caminho, vou mandar mensagem para você. Tá. E que as pessoas associam hoje associadas a internet, a digitalização, agora a inteligência artificial. Lógico que as coisas mudam, porque as relações estão sendo mudadas. Só que o sistema tem uma complexidade de coisas. Então, por exemplo, o que eu dou de exemplo de tecnologia, tipo o Kindle, é uma tecnologia passada que teve uma nova aplicação. Teve uma aplicação. Então, uma tela antiga, tipo, ultrapassada, que foi aplicada para uma solução. E a natureza vai fazer isso o tempo todo. Às vezes a evolução, né, a adaptação, ela simplifica. Então, ela vai, tipo, o organismo que passa a viver no escuro, ele, igual aquela salamandra, o sistema de olho, que é complexo, de visão, ele vai deixar de Cuidado com isso. Isso é bem lamarquista, isso que você disse. Não necessariamente a adaptação simplifica. Ela se adequa. Ela se adequa. E essa adequação não necessariamente é um processo que simplifica, ela pode complexificar, inclusive. Não, mas o que eu digo é que tem essa questão da evolução que é do nosso termo sobre complexidade, que, tipo assim, cada vez fazemos seres mais complexos, com mais células, com mais coisas, e existe inovação, sei lá, do Covid e tal, que eu estou usando o exemplo do aquele cara que é evolucionista, que tem cabelo assim, o Pirula. Ele está falando exatamente disso, de tipo associações que, tipo, o bichinho que fica no nosso intestino se alimentando do que a gente se alimenta. O processo que você vê da evolução dele, ele tinha um processo digestivo mais complexo e a evolução dele deixou de ter esse mas organismo. O caminho evolutivo geralmente é para a complexidade, não para não complexidade. É um pouco contrário a esse pensamento evolutivo. Porque meio que se for pensar num videogame, você vai ganhando skill, vai ganhando skill, vai ganhando skill. Então, primeiro era uma célula única. Depois, as células começaram a se acoplar, e aí cada um foi tendo uma divisão de trabalho. E aí aquele animal, pensando em animal, foi se complexificando. Tem uma parte que é para locomover, outra parte que é para se reproduzir, uma parte que é para se alimentar. Mas então, evolutivamente, o caminho foi complexificar e não... Sim, isso é uma das perguntas. Porém, isso historicamente, né? Falando em nível... Porém, os seres vivos simples estão aí, as soluções, tipo... Sim. Então, tipo, não há uma superação da simplicidade. Não. Entendeu? Não necessariamente. Há uma convivência das duas opções, das duas possibilidades. Então, a complexidade é um processo de inovação, de tipo fazer diferente daquilo que já existia. Mas tem muita vida simples também que faz diferente do que era antes. Inovação, na verdade, é uma mudança. É uma mudança. É uma mudança que funciona. Se ela sofreu se ela permaneceu, ela funciona. Sim, mas aí é um ponto de vista, sim. Mas não necessariamente funciona, porque funciona de alguma forma, mas não necessariamente ela é benéfica, tá? Em todos os pontos. Por exemplo, pavões. Os pavões, eles têm olhos nas penas. É consolidado de que a quantidade de olhos nas penas deixam aquela cauda mais pesada, e isso dificulta o voo, dificulta a fuga, dificulta a vida, perde energia. Porém, funciona porque ela... Como drive de atração sexual, ele funciona tão bem que o custo-benefício, no final das contas, mantém essa característica que não simplifica a vida do pavão, mas que... Ele não é eficiente, mas funciona.
não é eficiente para a vida, mas ele é tão eficiente como Ele é eficaz. retorno sexual, né? Retorno que essa informação permanece existindo, que esse processo permanece existindo. Mas isso não significa que torna a vida do pavão mais fácil. Não, porque, então, assim, a gente está sempre... Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, entendeu? sim, isso aí já é uma discussão. Mas, assim, vamos falar de superorganismos. Assim, o superorganismo, existe uma história de complexidade das suas atividades sociais? Sim, são organismos que são extremamente complexos socialmente, que funcionam de maneira interligada e que o porquê que falam muito que o bem de todos, o bem do grupo é o bem de todos. Se a gente for pensar também, tem até um capítulo do Darwin que fala sobre isso, de origem das espécies, que ele ficou muito tempo tentando entender como a seleção natural poderia ser aplicada para organismos eusociais. Porque como tem essa questão da reprodução, de que só um se reproduz pelo todo, cai por terra a ideia de que quem mais produz é o vitorioso. Nesse esquema dos organismos eusociais, eles têm uma relação tão intricada que, se você for fazer um cálculo, a sua irmã se reproduzir faz com que 75% do seu gene passe adiante. Se você se reproduz com um outro, 50% do seu gene vai passar adiante. Não, calma aí. É estranho, mas é assim. Por quê? No sistema eusocial, existe essa questão dos insetos de se conseguir se auto-reproduzir. Então, os machos são... o macho não necessariamente ele é clone, porque ela pega ela faz um processo de crossing over, de certa forma. Então, ela está pegando todos os genes dela mesmo e está passando em diante. Como ela é igual à irmã em 75% ou de 50% a 75%, ela conseguiu passar quase essa mesma coisa adiante. E quando ela se reproduz com algum outro macho, ela está passando o 50% dela, que equivale ao da irmã também. Então, acaba... Enfim, é uma conta mais ou menos assim. Então, assim, estatisticamente, vale a pena para o grupo, porque aquele gene do grupo está sendo passado adiante. Mas, assim, isso pensando em números, né? Mas por que ele funciona tão bem? Porque tem um sistema auto-organizado que todo mundo trabalha para o funcionamento de uma estrutura em comum. Então, o livro, ela fala sobre a passagem entre esses superorganismos, principalmente a abelha, terem como se a gente fosse trabalhar ele para a humanidade, como se ela tivesse dois tipos de ego, o ego coletivo, a identidade do ele individual e do ele coletivo. Então, tipo, como se existisse dois sistemas nervosos da abelha. Tipo, no mesmo momento, ela se vê como um indivíduo e ao todo ela não se vê como um indivíduo quando ela está tipo no processo. Então, quando elas trabalham com pensamento de enxame, elas trabalham o exemplo é quando a colmeia está muito cheia, elas tomam uma decisão de repartir e aí elas saem e vão buscar uma nova colmeia, assim, pela uma saturação de recurso. Então, há uma divisão, há uma decisão tipo generalizada ali que todo mundo toma. Não existe um princípio de alguém tomar uma liderança. A rainha não toma nenhum tipo de liderança. Então, é uma naturalidade coletiva. Então, ela se vê como indivíduo e como coletivo. Então, um cérebro, esse pensamento de enxame. Isso é muito interessante, porque ela consegue trabalhar, e isso é uma questão muito aplicada a tipo essa questão e eu sempre gostei de abelha, né, nesse sentido, de a capacidade de pensar. Eu não penso muito formiga, mas a capacidade de pensar muito especificamente na sua função e ao mesmo tempo ter uma identidade do coletivo, assim, porque
muitas vezes a identidade do coletivo atrapalha a função. Estou falando em humanos, assim, de tipo, você fica... Essa questão da flexibilidade demais de você ter que... A Fabíola, assim, é muito dela, que é esse negócio da responsabilidade de 200%. Eu sou responsável também, que é um conceito de gestão que eu acho péssimo, assim, tipo, eu ser super responsável, e vestir a camisa e tal, de a ponto de me preocupar com aquilo que não é meu também, basicamente. Então, é o contrário disso, assim, é uma especificidade muito grande, mas pensando no coletivo, assim, no entendimento do papel. Mas tem que entender que os papéis não são fixos, os papéis são flexíveis dentro Eles são flexíveis, mas eles são definidos. É isso que eu ia falar, tipo, Sim. a abelha, ela pode carregar água, a outra pólen, mas ela, no meio do caminho, ela não muda de ideia, ela assim, tem uma divisão orquestrada que, tipo, ela não fica, ela sabe o que tem que fazer, ela acorda e sabe o que tem que fazer. Então, tipo, uma coisa que, tipo, e não existe nenhuma sinalização clara dessa divisão de tarefas, existem sinalizações de informação. Aí, o que define os super organismos que ele fala são esses eus sociais, esses, tipo assim, cupim, são... Esses são os grandes superorganismos, mas existem outros. Os cogumelos, todos são considerados superorganismos. Acho que tem outros exemplos também, não lembro. Mas cogumelos, basicamente cogumelos e os insetos sociais, eusociais. Superorganismos, líquens e associações desse tipo não são considerados superorganismos. Acho que não, peraí. Ela fala, ela traz essa definição, peraí, deixa eu pegar aqui. Olha, que eu recebi da turminha que eu dei aula de insetos, de 4 anos. Aquele do cabelo cacheadinho? Gente, eu já estudei muito isso, eu não lembro. Eu acho que eu não lembro, né? No final das contas, acaba que você lembra de tudo. Ó, tem... esse daqui foram as coisas que eu compilei. Ela colocou como The Mycelial Way, o jeito micélio. Um guia rápido. The Mycelial Way, a Quick Guide. Então, o jeito micélio, um rápido guia. Aí ele fala como a natureza constrói riqueza infinita no planeta infinito. Depois de passar algumas décadas estudando todos os tipos de superorganismos, eu destilei 12 padrões profundos e 5 componentes que une eles nas suas questões de de valor coletivo. Esse é o livro do cara, não é da... Dela, não, é dela, da Hudson, da Tamsin. Ele colocou aqueles 6, eu compilei depois em 5. Que alguns têm a ver com ele ou não. E aí, we can apply this. Nós também podemos aplicar esses princípios para as nossas organizações também. Superorganismos cultivam inteligência coletiva, facilitam redes auto-organizadas. Qual página tá isso? Eu não vou conseguir ler tudo. 11. Os macropadrões, que são aqueles que eu mapeei. Então, eles cultivam inteligência coletiva, eles nutrem a criatividade do swarm, que é a coletividade do casulo, do cardume. Uhum. Se baseiam em liderança distribuída. E aí, liderança distribuída não necessariamente é holocracia. A holocracia é um dos tipos de liderança distribuída ou de não liderança. Os superorganismos dependem da reciprocidade e troca, e eles compõem valor regenerativo.
E o que é valor regenerativo? Beauty infinite stuff in regenerative for compound web. O que é valor regenerativo? Seria você construir pilares para que aquilo continue existindo. Regenerativo. Tipo, uma antifragilidade. Acho que sim. E aí, eu peguei e coloquei eles em inteligência coletiva, individualidade. Não foi isso que eu coloquei. Não. Mas tem essa na página 12. Tem isso, que eles colocam. Redundância. Inteligência coletiva, individualidade, self-management. Auto-organização. Não é, mas management é a organização, mas tudo bem. Auto-organização, always on, blanket... Autopermissão, né? Autogerenciamento. Management, gerenciamento. Always on, blanket communications. Não sei o que isso significa. Eu acho que o tempo todo você está ligado. Regra simples e redundância. Esse negócio de regra simples é muito legal. Para esse negócio que você está falando, principalmente sobre essa flexibilidade, porém com guiança, de certa forma. Aí eles dão vários exemplos. Um exemplo legal disso, que tem em algum lugar aqui, Ants and Apes, eu acho que eu acho muito complexo esse livro de ler em inglês. Para mim não é tranquilo ler esse livro, não. É bem difícil, na verdade. Aí eu vou só nas partes que eu preciso ler e várias coisas eu não li. Mas tem... esse livro é bem maneiro. Ele é bem maneiro. Ele tem muita coisa legal. Mas, enfim, quando eles falam sobre regra simples / redundância, ele dá um exemplo seguinte, que quando uma formiga sai do casulo dela, do ninho, para procurar comida, eles fazem uma marcação como se fosse, vamos ver, que seria o João e a Maria jogando pãezinhos no caminho. Então, toda vez que ele vai e volta, ele joga pãezinhos no caminho, que na verdade são os pontinhos de comunicação química. Mas aí, toda vez que ele vai... Feromônio. Mas se um perder, eles têm sistemas de... Não, ninguém perde nada. Finge que o pãozinho ninguém rouba. Ele fica jogando um rastro de feromônio lá. Fica jogando. Toda vez que vai, joga feromônio. Toda vez que vem, tipo uma lesma, né? Vai jogando aquele rastro de feromônio. E aí, eu sou uma formiga que até então não saí do casulo ainda. Quando eu saí... Casulo não, ninho, né? Quando eu saio do ninho, eu vejo um monte de rastro de feromônio. E aí, o meu entendimento, eu vou pro mais óbvio. Qual rastro de feromônio tem maior concentração? Se tem um que tem só pouquinho feromônio, significa que uma formiga saiu e voltou uma vez. Então, ela não repetiu. Provavelmente aquele lugar, então, não tem muita comida. Porque se só foi uma vez e voltou, não ficou indo e voltando. Então, não faz sentido esse caminho. Se eu vou um caminho que é muito concentrado, faz muito mais sentido. E eu não preciso falar com ninguém sobre isso, porque está escrito ali que naquela rota mais pessoas foram e voltaram com comida. Então, ali está uma regra simples. Aonde eu vou, eu marco. Porque aí eu sei que aquelas marcações do território estão contando uma história que não precisa ninguém me comunicar sobre ela. Então, isso é uma regra simples. Porém, eu também, como formiga, tenho a autonomia de não escolher nem o que tem menos e nem o que tem mais. Porque o que tem mais eu posso partir do princípio de que todo mundo está indo para lá, ele deve estar cheio. Se tiver bastante comida, já deve estar acabando. Então, eu vou para um caminho alternativo. E tudo bem, dentro dessa minha organização, eu tenho autonomia para tomar as minhas próprias iniciativas, e sendo que a minha é o que você falou, né? O que falam é fluxo de informações e não fluxo de como que é? Não é regra, é informação, não é isso? Você usou algum termo disso, de que tem uma hierarquia. Bom, mas enfim, eu tenho uma regra simples. A regra simples é voltar com comida. O que eu vou fazer nesse caminho é problema meu. Se eu estou me comunicando e se eu estou recebendo feedback loops, é suficiente. Então, se eu voltei com a comida, eu deixei ali registrado que eu fui e voltei, eu estou deixando registrado ali, e eu estou chegando com a comida e estou me comunicando com alguém. Então, beleza, eu consegui cumprir essa tarefa, eu comuniquei que eu cumpri essa tarefa. O que eu fiz para chegar nessa tarefa, como ela foi feita, eu tenho total autonomia para isso, desde que eu respeite, né, os limites e fronteiras com outros organismos. Então, isso é muito legal, de você ter
autonomia, e aí a redundância ela entra como? Eu sou a única que preciso pegar comida? Então, assim, você está pensando num esquema de projeto. Tá, tem uma pessoa que ela está na produção. A produção é a parte visceral daquele projeto. Ela é a única. Não vai dar merda se ela for a única? A gente precisa de redundância nos pontos. A gente precisa de redundância nos pontos que são mais sensíveis. Então, isso também é um aprendizado, é o que eu falei sabe? para ele. Tipo, se for pegar um avião, se for uma equipe de produção fazendo um avião, eu não pego, porque eles não têm nenhum tipo de redundância. Por exemplo, todos os eventos que eu participei, eles erram nas mesmas coisas, porque não tem checklist. Então, assim, tipo, todas as vezes eles erram os nomes dos caras da Volvo, eles trabalham com a Volvo o tempo todo. Então, eles não têm uma lista de quem são as pessoas da Volvo. Então, no último evento que eu fiz uma lista com carômetro e, tipo, é muito engraçado. Eles erram a placa do carro. É muito engraçado. Eu falei, gente, checklist de isso. Assim, mas na parte prática, isso é bem interessante esse exemplo, vou pegar para ver. Umas coisas que eu anotei, eu estava querendo pegar o organismo mais para entender, pensar nos organismos, até para me ajudar a explicar. Quem trabalha com base de dados, megadados, BI e tal, existe um exemplo que todo mundo fala que é o polvo, que é o tentáculo e a cabeça, que é um exemplo só de imagem, não tem nada a ver com a biologia, que é assim, ou raízes e a árvore frondosa, que tipo, os dados, quando você vai fazer, é uma rede intrínseca, muito complexa de informações e que vira uma cabeça, que vira, quando você vai fazer o BI, o dashboard lá é a cabeça do povo. É tipo, você precisa estar enraizado com aqueles dados, e aqueles dados são difíceis de ver. Geralmente, quem está vendo o resultado não vê os dados. E geralmente, quem vê os dados não vê os resultados, que são pessoas, o back-end ali, o que está falando. Então, isso afasta assim, até pensar. Eu estava pensando um exemplar de tipo assim, estava pensando em organismos, o que veio na minha cabeça é aquele micélios, ou aquela fungo que ele espalha uma rede por baixo da terra. Eu não sei. Isso é uma associação, né, de fungo com alguma coisa, não é? De fungos com as plantas. 90% das plantas usam micélio para multiplicar a possibilidade de captura de nutrientes. Mas tem uma história que passa informação por ali também. Isso é real? Até pulso elétrico eles conseguem passar. Me corrija, mas pode chamar de micélio também. Isso são redes neurais, né? O que é rede neural? Rede neural é quando você tem uma informação. Hoje a gente trabalha com rede neural. Você tem o neurônio, às vezes, ele não faz um caminho lógico. Tipo, ele, por exemplo, a gente aprende que ele faz um caminho lógico, mas às vezes ele corta caminho. Essas redes neurais, por exemplo, uma informação neuronal já chegou para. Vamos supor, está vindo. Tô com dor no pé. Aí um neurônio chegou lá e falou assim, tô com dor no pé. Quando um sinal elétrico, uma célula está indo lá no pé, aferir se tem dor, já tem um monte voltando para lá, tá doendo lá. Então ele já passa essa informação na metade do caminho, como se fosse acho que sim. Redes neurais para distribuição de eletricidade, é tipo assim, quando cai o poste de algum lugar, vai ter outro lugar que vai alimentar aquela parte que ficou. Inclusive é o mestrado do Pedrinho. Ele continua na Eletrobras? O Pedrinho? Não, o Pedrinho está na chinesa de energia. Qual? O nome é muito estranho. CPF é um nome bem chinês. Ele está de diretor de distribuição. Porque eu estou trabalhando na Eletrobras eles vão fazer rebranding. Precisando. E aí eu tava. Essas redes, eles mas são invisíveis, a gente não vê, não é um organismo que dá para ver humanamente. Assim. Eu não sei te responder se é uma rede neural ou não. Só sei que mas esses eles não dá para ver. A gente. Dá. Não, mas assim. Cavar a terra, você vê. Não, sim, mas não é um organismo que você vê, assim. Você não, tipo, esse aqui é o todo. Você não consegue ver ele o todo dele.
Não, acho que não. Tipo, bananeira. Bananeira, qual é o caô da bananeira? Tipo, falam que quando a bananeira, ela é uma planta que ela tá toda no subsolo. Hum, É mentira. é. Tá, essa era a minha dúvida. E a minha questão é, a rede de corais, o que são os corais? Eles têm um sistema... Rede de coral? Não, o que são as formações de coral? É um bicho que produz calcário. Uhum. A maioria tem uma relação com uma alga e ele é um animal que consome. Mas eles não se comunicam, não é igual eles não são super-organismos. Acho que não são considerados super-organismos, não. Não sei o que ela considerou que super-organismo. Eu acho que ela não fala de... Não, é. Sei lá, depois eu vejo. O que eles consideram? É porque, assim, o que eu estava com desafio para tentar implementar de alguma forma no projeto é o processo de feedback, que é muito difícil em gestão, assim, porque a gente tem um raciocínio muito que não é simples, igual as regras dos super-organismos, então a gente não dá, eu sou mestre nisso, inclusive, a gente não comunica o óbvio. Então... Você já viu The Bear? The Bear é uma série sobre um cara que tem um restaurante. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele, na verdade, ele começa a assumir o restaurante que era do irmão. O urso? The Bear de urso, mas o nome é The Bear, não tem tradução. E a gente tá no final da segunda temporada agora. A gente começou a ver há pouco tempo. E ele é do jeito que... Porra, muito foda. Tô apaixonada. Onde que é? Disney, né? No Disney. E aí a gente... e aí ele entra pra cuidar do restaurante do irmão. Mas o restaurante do irmão não era um restaurante, era tipo um lugar que vende sanduíche, assim. E aí ele começa a colocar a regra de cozinha lá. E a galera no começo tem muita resistência. Só que, cara, tem umas paradas simples. Eu não falei, não, a gente começou a ver há pouquíssimo tempo. Cara, alguém me falou disso. Não, Mega ficou bombado. Eu sempre quis ver, mas não tinha disponível. Agora que tá disponível pelo Disney, porque ele é do Star Plus. Eu acho que a Disney comprou, sei lá. Só sei que assim, a gente joga um jogo que chama... A gente chama de comidinha, mas... Esqueci também. Hell's Kitchens Hell, sei lá. E aí, eu jogo muito com a Maria. E aí, eu fico muito puta com a Maria, porque eu tô andando para entregar um prato, ela passa na minha frente, aí eu não consigo entregar o prato, aí a gente perde ponto e tal. E aí, quando a gente começou a ver esse seriado, eles faziam umas paradas muito maneiras. Que é assim, as panelas todas, elas ficam com o negócio em 45 graus, porque é o ângulo mais perfeito para você pegar a panela. E eles sempre colocam que cada segundo conta. E aí, é assim, se eu tô passando, eu falo corner, tipo, vou virar, esquerda, direita, eu falo aonde eu tô. Porque a pessoa que está ali no meu entorno jamais vai saber se eu vou passar, qual o momento que eu vou passar ou não. Então, eu aviso. Canto, esquerda, tô passando. Então, assim, são regras simples que você consegue simplesmente não bater um com o outro. Porque imagina você bater com uma bandeja cheia de preparado para levar para o cliente. Imagina você virar com uma panela quente e queimar outra pessoa. Então, essas coisas que, como na cozinha, precisa de muita velocidade, é muita gente ao mesmo tempo trabalhando com coisas muito arriscadas, uma faca na mão e tal, tem essas regras simples de comunicação. E se for parar para pensar, é um pouco o que as formigas fazem. Uhum. Você tá sabendo que uma tá passando ali pelo cheiro dela, você se comunica quando você tá passando, batendo as anteninhas e tal. Então, talvez umas regras assim, simples, sejam interessantes. E aí, nesse caso de feedback, uma coisa que é inspirada, que de certa forma é um pouco... tem a ver com rede neural ou não, tem a ver com neurônio, não necessariamente rede neural, mas assim, a gente fala sobre hierarquia.
tem coisas que são muito importantes ter hierarquia, principalmente quando se trata de informação. Então, no nosso corpo, funciona um pouco assim. As informações que o nosso corpo precisa receber rapidamente, ele está no sistema nervoso periférico. O que pode ter mais tempo de processamento de informação está no sistema nervoso central. Então, por exemplo, choque, queimaduras, dores e corte. Se eu pus a minha mão e está quente, o meu sistema nervoso periférico responde. Automaticamente, ela se fecha e pelo impulso da musculatura que está fechando a mão, automaticamente ela foge do ponto que ela sentiu a lesão, a dor, a queimadura. Então, é automático o seu dedo sair da fonte do fogo. Porque quem está operando não é o seu cérebro. É a periferia do seu corpo. É a informação vai antes do seu cérebro. No entanto, que às vezes você não sabe se você recebeu um choque de calor ou de frio. A sua mão não fez assim. Então, por quê? O sistema periférico, nervoso periférico funciona. Porque precisa de uma informação com pouco processamento, pouca elaboração, mas que resolve rapidamente. Então, ela responde muito rápido aquele estímulo. Então, precisa de pressa, risco, trabalha com risco de vida. Sistema nervoso periférico. Se você precisa de processamento de dados, então, assim, qual fonte de calor é essa? Posso voltar a colocar a mão ali de outra forma? Aí passa pelo meu cérebro, eu vi, beleza, então eu vou colocar a mão no cabo da panela e não na panela diretamente. E aí tenho uma informação com nível de processamento alto, com uma velocidade mais baixa, mas aquela inicial resolveu o meu problema. Então, quando a gente fala sobre hierarquia, muito coisa de hierarquia na natureza, uma coisa que a natureza trabalha muito bem é com hierarquia da informação. Ela sabe quais informações precisam ser de rápido processamento e quais informações precisam de processamento mais lento e mais elaborado. Então, isso também é muito legal como aprendizado. Isso aí é o desafio do WhatsApp, porque ele só trabalha com a rápida informação, ele não é uma informação elaborada. Então, toda a Suno, por exemplo, que a Bruna trabalha, está puta, porque eles estão proibindo o WhatsApp e tudo feito no WhatsApp. Por quê? Já é a terceira vez que o cara recebe negócio de assédio e está no WhatsApp, né? Tipo, não tem registro, né? Então, tipo, o negócio de você não consegue monitorar. Então, é a questão da informação rápida. A questão do feedback, por exemplo, que tem lá, é assim, que as pessoas reclamam, nas coisas práticas. E é muito engraçado, porque eu trabalhei para um evento, quando me chamaram lá no negócio de congelar o carro, e eu não recebi. E aí eu estava lendo o processo, porque olha o óbvio, como não é dito. Eu estava mapeando o processo e falei assim, vocês não têm processo para saber se o fornecedor foi pago. Aí ela falou assim, não precisa, porque... Como não precisa? Porque se o fornecedor não for pago, ele vai reclamar. Elas riram assim, tipo, ele reclama antes da data de pagamento. Eu falei, pois é, eu trabalhei há 2 meses e não recebi. Aí as pessoas falaram assim, não, calma aí. Eu falei, essa informação vocês não têm. Tipo, esse dinheiro que não foi me pago não tá lá. Para onde está esse dinheiro? Então, tipo, e aí elas achavam que, tipo assim, qual é o objetivo de você ter um feedback sabendo se o fornecedor foi pago? É o fornecedor ser pago. E aí elas não viram. Aí, quando eu fui falar com a produção que contrata o fornecedor. Por exemplo, a menina que falou com você foi da produção. E aí a produção, uma das reclamações da produção e mostrou o nível de e-mail é que os fornecedores ficam perguntando sobre pagamentos para a produção. E o financeiro não dá feedback nenhum. Então só tem informação, e lá no livro ela fala, só tem uma informação para frente, não tem uma informação não tem feedback, né? Tipo, o fluxo de informação deles é só para frente, só para atender o objetivo, entendeu? Tipo assim, achei comida para formiga. Aonde? Não, é importante que eu achei formiga. Não, mas a parte da informação do caminho aonde tem não foi feito. Então, tipo assim, é o que eu falo lá na clínica, eu falava, não adianta a meta atingir a meta, se a gente não sabe o caminho da meta. Tipo, eu posso ter roubado, que é tipo assim,
Falou assim, a nossa meta é atingir, sei lá, 2 milhões. Aí eu roubei 1 milhão do banco e outro 1 milhão foi da clínica. Atingimos a meta. Mas como foi atingir a meta? Basicamente, que é a questão dos OKRs. Então, assim, que era muito engraçado, porque, tipo, a gente tinha uma meta lá na clínica, por exemplo, a meta do RH era diminuir poluição e desperdício de folha. E a meta financeira era reduzir custo. Só que para reduzir folha, eles gastavam muito dinheiro para assinatura. Então, tipo, umas coisas desconectadas. E eu vejo em toda empresa tem isso. É tipo só uma direção para frente. O que os organismos, superorganismos, eles fazem muito esse negócio assim. Elas pensam de uma forma simples, mas muito eficiente, assim, tipo, muito elas não jogam fora informação. Esse é o negócio. E hoje, com essa questão da estrutura, por exemplo, é o que eu estava falando. Qual é a Fernanda lá, a menina falou, tipo, o que de novo a gente vai ter de usar a ferramenta da Google? A ideia é todos os trabalhos eles serem reunidos em um documento único, tipo, de todos os projetos, porque eles não têm uma base histórica, assim, por exemplo, hoje já teria capacidade de fazer um orçamento muito rápido, o que ganha concorrência no mercado, tipo, você já saber quanto custa. Eles precisam fazer, por exemplo, todo evento de carro, eles precisam fazer do zero de novo. Então, todas as informações que eles já fizeram, já registraram, eles não têm mais. Lógico, eles vão ter lá, tá? Se eu entrar lá, eu vou ver. Mas eles não têm um processamento de dados de falar assim, a média de custo de técnico para fazer isso quando é esse tipo de evento é tanto. E aí eu fiz uma simulação que ele com base de dados registrada. Então, assim, a informação, igual no WhatsApp e tal, ela não gera registro. Quando não gera registro, eu não gero capacidade de informação, então não gera conhecimento. Então, é isso que eu estou querendo pensar nesse processo de passar o feedback, assim, né? Mas as formigas já fazem essa coisa. E a vantagem, mas a vantagem para o indivíduo, por exemplo, já tem a vantagem, já é a sobrevivência em relação a isso. Qual é a outra coisa que eu ia colocar? Ligado. Você falou de feedback de, por exemplo, do sistema nervoso central. Aonde que os feedbacks hormonais na vegetal, você também tem essa ideia do feedback de negativo? Por exemplo, quando eu tenho um excesso de fito-hormônio para crescimento, a planta faz um feedback de regulação, de neutralização daquele hormônio? Não sei te responder assim diretamente, não, mas acredito que sim. Porque o sistema endócrino, ele não é exclusivo do mamífero, né? De hormonal. Não, acho que não. Tem muitos hormônios nas plantas também. Mas eu acho que essa origem porque o hormônio nada mais é do que exatamente feedback. Tipo, É um exatamente meio de feedback, não. Meio comunicação, de informação e de... regulação. Só que é um meio lento. Só que ele tem um nível de complexidade maior. Nos vegetais, eles não necessariamente são sempre lentos, porque eles podem ser pulverizados pelo ar, e aí consegue chegar rapidamente. Quando uma planta ela é comida, ela é atacada por herbívoro, ela começa a soltar hormônio pelo ar, então, né, sobre forma Ai, que seria o nome disso? Mas assim, dessas substâncias... Ai, gente, tem o nome dessas substâncias que soltam. Hã? Aromática? Hã? Aromática? Pode ser, mas não era esse o nome que eu estava procurando, não. Mas que solta pelo ar e aí a não sei quantos metros de distância outra planta pode captar.
Então, existe essa possibilidade também de comunicação rápida por Mas hormônio. ela comunica para outra planta fazer o quê? Se produzir Fugir? terpenos e com gosto ruim, quando o herbívoro chega lá, ela já está com gosto modificado e ele não come tanto dela. Entendi. Nossa, não sabia disso. Não. Na África tem as acácias, se procurar África, girafas, acácias, você vai encontrar esse conto, assim, né? Que a primeira acácia que é atacada, ela começa a produzir hormônio, solta pelo ar, aí as acácias no entorno todas sabem que ela está sendo atacada, e aí elas começam a produzir taninos e coisas que têm um gosto ruim, deixa ela menos palatável, e aí quando a girafa chega lá, ela está com gosto pior. Aí passa um tempo, ela começa a parar de produzir isso, né? Tipo, parou de ser atacada. Então ela consegue fazer essa mudança de gosto mesmo. Você está sendo mais ou menos atacada. E tem algumas, inclusive, que conseguem modular, produzir mais ou menos taninos para embebedar formigas e controlar a mente das formigas também. E o aprendizado dos organismos ao longo do processo de complexidade da evolução, ele tem um registro, parece, assim, quando eu lembro de embriologia, parece que o nosso processo embriológico, pelo menos do mamífero, ele segue, eu não sei se isso é história por causa de uma questão da aparência estética, mas parece que ele segue não é só história. Porque, Não, ele remete aos processos anteriores, mas não é nada muito complexo, é como se fosse o nível, para chegar no nível de desenvolvimento que a gente tem agora, a gente passa, embrionologicamente, a gente vai passando para os anteriores. Então, por exemplo, os organismos muito simples, que tem só o tubo neural, eles são assim, né, compridinhos, tipo uma larva. A gente lá... A gente chega nesse processo e daí a gente vira e aí começa a criar as brânquias, que é o peixe. E aí depois começa a ter um raminho e 4 perninhas. E aí depois o rabo encolhe de novo. Mas será que isso não é uma associação só? Porque, teoricamente, teria um registro meio divino disso, né? Não, mas é meio que assim, vamos... a complexidade dos organismos. Complexidade. Para você chegar numa estrutura... Mas é porque ele você vai e volta. empilhando o copinho, né? Não necessariamente vai e volta. Não sempre, não passa por todos os estágios de evolução, isso com certeza não, mas ela remete, ela tem as coisas muito parecidas. E é isso, o cachorro chega até certo ponto, o cavalo, o macaco chega um pouquinho mais, porque aí ele tem as dobras dos dedinhos, os dedos mais compridos, então precisa depois tirar isso daqui dos dedos, porque primeiro cresce tudo junto, depois que vai fechando, então a fenda labial que o cachorro tem, né? O cachorro tem essa parte aberta. O nosso é fechado, então primeiro tem isso aqui aberto para depois fechar. É um processo de acumulação de complexidade e de informação, né? No processo de mutação, é um gene a mais, que agora fechou isso daqui, porque a gente desenvolveu uma linguagem, que a gente viu que a linguagem foi muito benéfica evolutivamente. Então, fez com que toda a nossa morfologia fosse preparada para fala, que a gente tenha músculos mais fortes para conseguir mastigar não sei o que lá, enfim, a gente vai retomando graus de complexidade, que nem todos passam pelo processo morfológico, mas alguns deles passam e fica registrado nisso no aumento da complexidade do desenvolvimento do embrionário. Nada muito parece fantástico, eu acho fantástico ainda, mas é muito mais simples porque isso acontece do que ser uma coisa divina, de recontar a história. Na verdade, é recontar a história, mas o processo embrionário, ele meio que mostra como que as células se organizaram num processo de... Porque ela vai se juntando, tipo... todas se juntam primeiro, formam uma mórula e depois abre, mas aí a partir do momento que forma o tubo neural, não tem muito vai e volta, só cresce muito a cabeça e depois a cabeça vai diminuindo, porque coisas dentro vão acontecendo, mas é meio comum Eu queria usar essa abertura de, tipo, que a gente não joga inteligência fora, no sentido de todo o processo que eu vou e tem a pessoa, por exemplo, eu não sei fazer eventos. Eu sei fazer já sei o exemplo que você pode falar isso. É o exemplo da endossimbiose.
Tem é um outro caminho para a evolução. Tem a evolução por seleção natural, que é a que o Darwin defendeu, e tem a teoria da endossimbiose, que é uma mulher, a Lynn Margulis, defendeu, também, porque ela já morreu. Que é o simples fato da gente ter conseguido respirar e fazer fotossíntese. Não a gente, porque a gente não faz fotossíntese, mas evolutivamente surgiram bactérias que conseguiram captar a luz do sol e transformar isso em energia. Fez muito sucesso. Isso era um organismo vivo, solto e livre. Com o tempo, uma outra bactéria fagocitou esse organismo e, em vez de metabolizar ele e transformar ele em alimento, ela juntou essas duas inteligências. Então, ela ofereceu uma parceria, ela cuida dessa célula fotossintetizante, que agora a gente chama de organela, mas ela era uma bactéria livre, assim como a mitocôndria era uma bactéria livre, uma protozoária. É o que a Casulo faz o tempo todo. Não sei. Mas, enfim, porque, tipo, pega uma inteligência e acopla ela de uma maneira a proteger e dá recursos para que ela funcione em sua potência, e em troca é uma troca de tarefas, como um processo de cooperação. E no caso que deu tanto certo, que assim como os líquens também fazem isso, mas deu tão certo que viraram as plantas, que viraram os animais. É isso que diferencia, né? Os animais são aqueles animais que são capazes de metabolizar oxigênio. Calma aí. Eu preciso muito falar com o Aruan. Ai, nossa. O Aruan, ele é desesperado com o tempo das crianças. Não pode atrasar nada, não pode fazer nada. Então, a qualquer momento ele vai me ligar, eu preciso descer para pegar o Camilo e a Maria com ele. Ele não pode atrasar nada dela. Acabou de chegar. Ué. Oi, amor. Chegaram aqui agora, era isso? Chegaram aqui agora, três pipoquinhos. Presente. Tá. Tá falando mamãe. Ajuda, pode deixar. Beijo, tchau. Tô ouvindo, não. Teve que desligar, depois a gente segue, pode ser? Tá. Então, beleza, beijo. Obrigado. Tchau.